Com vocês, eu estou bem, como eu sempre digo às pessoas, estou sempre voando, abaixo, acima das nuvens, mas sempre no céu. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal ABC do Evangelho. Para nós é um prazer muito grande estar compartilhando com vocês aí algumas coisas relacionadas à Bíblia Sagrada. Antes de mais nada, você que não se inscreva no nosso canal para você receber as notificações dos próximos vídeos, para você também ter aí em mãos o vídeo anterior que nós falamos. Foi muito bacana, as pessoas gostaram demais, teve bastante repercussão. Eu tenho certeza que com esse também não será diferente. Curte aí, pessoal, compartilhe o nosso vídeo para que venham chegar a outras pessoas, para que assim essas pessoas venham ser alcançadas aí através dessas palavras que serão ditas através deste canal. Beleza, pessoal? Hoje nós vamos falar sobre uma palavra que todo mundo já ouviu. Quando eu digo todo mundo, entendo eu que todo mundo, todas as pessoas já ouviu sobre essa palavra. Você já viu ela em algum lugar, você já viu... existem filmes, na verdade, com essa palavra, novelas, né, onde essa palavra está atrelada a uma frase. Nós vamos falar hoje sobre a palavra, a definição, na verdade, da palavra pecado. Vamos procurar definir o sentido básico, né, a origem da palavra pecado, suas consequências e como nós podemos aplicar essa palavra no nosso dia a dia para aquelas pessoas que ainda não conhecem, não sabem lidar com essa palavra que é muito importante na Bíblia Sagrada e também muito importante a gente saber no nosso dia a dia. Pessoal, vamos lá. A palavra pecado, em hebraico, que foi a primeira língua na qual foi escrita o Antigo Testamento, em outras palavras está colocado assim como ratá. Ratá quer dizer errar o alvo, né? Quer dizer você andar fora do caminho certo, ou você ficar aquém do padrão. Então, ou seja, pecado na língua hebraica, né, na linguagem do Antigo Testamento, em outras palavras, quer dizer errar o alvo, estar fora do padrão. Já um pouco mais para frente, né, quando o Novo Testamento foi escrito, ele foi escrito em grego. A palavra para pecado em grego é hamartia. Essa palavra hamartia, ela também tem o mesmo significado do hebraico ratá, que quer dizer também errar o alvo. Só que o interessante é que essa palavra errar o alvo também era uma palavra muito usada pelos gregos pagãos, principalmente na época dos jogos, né, os famosos jogos da Grécia, onde as pessoas, quando praticavam a modalidade de tiro ao alvo, várias vezes eles erravam o alvo, né? Eles não conseguiam chegar à finalidade da sua missão, que era acertar o alvo. Então, consequentemente, eles erravam na pontaria e assim eles erravam o alvo. A pergunta que cabe a nós é como nós podemos associar pecado, né, com errar o alvo, andar no caminho certo, como que isso se entrelaça nas Escrituras Sagradas, como que nós podemos entender isso? Pessoal, quando Deus criou o mundo e os seres que nele habitam, o alvo para o homem era as leis de Deus, na qual o homem deveria andar. Sabemos também que quando o homem desobedeceu a Deus, Deus havia dado uma ordem, né, ao primeiro homem, a Adão e a sua mulher Eva, de desfrutar de todas as árvores do Jardim do Éden, mas eles não poderiam comer apenas de um fruto de uma árvore, né, que era a famosa árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão desobedeceu a Deus. Consequentemente, Adão ele errou o alvo. Por quê? Ele desobedeceu a Deus, ele preferiu, olha só que interessante, ele preferiu andar no seu caminho errado,
achando que estava certo, em detrimento do caminho correto de Deus. Ou seja, galera, todas as vezes que nós desobedecemos a Deus, quer em atos ou atitudes, nós não estamos andando de acordo com as suas leis. Leis essas escritas, né, como por exemplo os 10 mandamentos, um exemplo mais geral para a gente entender, como também as leis que estão gravadas em nosso coração. Nós não estamos, quando nós fazemos isso, nós não estamos nos conformando à lei de Deus, nós estamos fora do padrão de Deus. Então, pessoal, resumindo, o pecado, o que seria o pecado? Pecado é não se conformar com os padrões de Deus, andando em desobediência àquilo que Ele deixou gravado na sua palavra e no meu e no seu coração. O interessante é que quando a gente vai para as Escrituras Sagradas, especificamente na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 3, verso 23, vai dizer assim que todos pecaram. O que isso quer dizer? Que diante de Deus não há inocentes, não há pessoa sem pecado, né? Não há pessoa isenta de culpa. Na verdade, todos nós pecamos, todos nós estávamos ou estamos andando fora dos padrões de Deus. A pergunta que cabe a nós é: qual é a consequência disso? O que isso interfere na minha vida, tanto na minha vida com o meu próximo, na minha vida com o meio ambiente e na minha vida, no meu relacionamento com Deus? Pessoal, interfere em tudo, mexe em tudo. A gente vai ver que o pecado causa separação de Deus. O pecado, na verdade, é a ruptura, né, entre os seres humanos e Deus, o Criador de todas as coisas. Essa ruptura afeta todos os aspectos das relações humanas. A primeira consequência, pessoal, anote aí, é a tendência de seguirmos os nossos próprios caminhos, construir o nosso mundo, inventar deuses que nós mesmos criamos. Isso fica bem evidente, pessoal, em Gênesis 3, onde a palavra de Deus, o Criador dos céus e da terra, é questionada. Este é o primeiro efeito do pecado. Essa separação por conta do pecado também não só corrompe nossa relação com Deus, mas também com os nossos semelhantes, onde, por consequência do pecado, nós vemos o primeiro homicídio registrado na Bíblia Sagrada, que é a morte de Abel pelo seu próprio irmão Caim. Isso está registrado em Gênesis capítulo 4. Dá uma olhadinha lá que você vai ver com mais detalhes. Ou seja, pessoal, assim como no passado, não vemos as pessoas como irmãos ou semelhantes. Note que as pessoas sempre vê o seu companheiro, sempre vê o seu irmão, né? Sempre vê a pessoa que está ao seu lado, não como uma pessoa próxima dela, mas ela vê essa pessoa sempre como um rival. Que esse rival ele sempre deve ser combatido, sempre deve estar abaixo dele. Isso é uma consequência do pecado, ou melhor, isso é uma das consequências do pecado. Você vê que no mundo que nós vemos, as pessoas querendo ganhar vantagens em cima de outras pessoas, né? Vemos homens querendo subjugar outros homens, querendo pisar, escravizar. Isso tudo, galera, é consequência do pecado. Ou seja, o homem ele errou o alvo e a partir do momento que ele erra o alvo, surge as consequências de se errar o alvo, de se andar no caminho errado. A terceira e última consequência do pecado, pessoal, é a nossa relação com o meio ambiente. Em vez de nós cuidarmos do meio ambiente, o que o homem faz? Ele explora a terra até sugar o último benefício que esta terra nos proporciona. A gente vê o que? Por exemplo, desmatamentos, caça ilegal, crise ecológica, que a gente vê que está tudo meio bagunçado, né? O mês que era para ser frio está calor, que era para ser calor está frio. O homem é cada dia mais sugando tudo aquilo que a terra tem para oferecer a todos, né? Algumas pessoas querem usufruir disso elas mesmas, sem dividir com o seu próximo. Isso, pessoal, é andar por caminhos errados, por sua própria e única satisfação.
Que isso fique bem claro, pecado não é somente atos individuais, mas também atitudes contrárias àquilo que Deus exige de nós. Ou seja, tudo aquilo que Deus exige de nós e que nós não fazemos, nós já estamos pecando. Tudo aquilo que Deus fala para nós não fazermos, só o fato de nós pensarmos, nós já estamos errando o alvo, né? Um certo homem, um grande homem de Deus chamado Samuel Bolton, ele diz claramente sobre essa questão do pecado. Eu quero relatar na íntegra para vocês. Diz assim: o pecado é a blasfêmia prática do nome de Deus. É o desafio da sua justiça. A violência, a sua misericórdia. O zombar de sua paciência. O desrespeito ao seu poder. O desacato ao seu amor. A pergunta que cabe a mim e a você é: como resolver o problema da humanidade em relação ao pecado? Esse será o nosso próximo vídeo, pessoal. Como que Deus resolveu toda essa questão de conciliar o homem consigo mesmo. Nós vemos que a cada dia nós estamos errando o alvo. Deus precisou fazer alguma coisa para que isso viesse a ser sanado. E no próximo vídeo nós vamos explicar com mais clareza sobre a continuação dessa história fantástica. Beleza, pessoal? Espero que todos vocês tenham gostado. Creio aí que deve ter ficado alguma dúvida no ar. Deixe nos comentários. Não deixe de compartilhar. Será um prazer muito grande estar com vocês no próximo vídeo. Beleza, pessoal? Fiquem com Deus e abraço.